Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Univasf Debate, que traz uma discussão sobre reordenamento agrário. Muito se ouve falar em reforma agrária, assunto que é recorrente em discussões sociais no Brasil, mas quase ninguém sabe o que significa reordenamento agrário. Esse sistema é voltado para a demarcação e regularização de territórios habitados por comunidades tradicionais. A ideia é que agricultores e familiares tenham acesso às terras, garantindo a sobrevivência deles com valores rurais, com extrativismo sustentável, plantio e criação de animais. O problema é que ter o direito assegurado de produzir em propriedade regularizada não é nada fácil. Nós convidamos Valdivino Rodrigues, militante da Articulação Estadual das Comunidades de Fundos e Feixos de Pasto. Também está conosco a professora Lúcia Mariz de Oliveira, pró-reitora de extensão aqui da Univasf. Muito obrigado pela presença de vocês no Univasf Debate. Eu vou começar com a professora Lúcia Mariz, falando como é que é o trabalho da Univasf nesses projetos de extensão aí na área rural. Professora, seja bem-vinda. Temos muito prazer de estar aqui debatendo essa temática que a nós é muito cara. A Pró-Reitoria de Extensão, desde essa gestão do professor Julianelli e do professor Télio, tem tido uma atuação muito forte junto às populações do campo, exatamente por entendermos que essas populações historicamente foram muito esquecidas, foram privadas do acesso a muitas políticas públicas voltadas para o campo, mas que por razões múltiplas, muitas dessas populações tradicionais, dentre as quais as populações de fundo de pasto, elas acabam não recorrendo ou não tendo acesso a essas políticas e não se beneficiando de um direito que é um direito de cidadania, como, por exemplo, o acesso à terra, mas um acesso regulamentado, Quer dizer, onde a população tem a titulação dessa terra e, a partir dessa titulação, essa população também tem a segurança de saber que aquela terra é sua por direito, E a partir também dessa titulação, certamente, muitos dos direitos que hoje são dados às pessoas que são proprietários de terra, também essas populações terão acesso a elas, como, por exemplo, financiamentos públicos, empréstimos bancários a juros compatíveis e muitas outras vantagens que são concedidas a quem de fato se apresentam como titulares das terras onde residem. Aqui na Univasf, nós temos uma atuação muito forte voltada para as populações do campo, especialmente para as populações tradicionais. Então, agricultores familiares, ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas e mesmo populações residentes em fundo de pasto, são populações que estão permanentemente aqui conosco, tanto num processo de capacitação, quer dizer, para o empoderamento e para a cidadania, como também para a gente estar socializando e aprendendo com elas, porque nós da Univasf aprendemos muito com as populações tradicionais. Para começar na abertura do programa, eu falei sobre reordenamento agrário e aqui na região não é bem utilizado esse termo. Explica para a gente o que é o reordenamento agrário e o que a gente deveria utilizar aqui na região, o termo correto. Primeiro, agradecer o convite para participar desse debate com a professora, com vocês aqui da Univasf. Mas, assim, o reordenamento agrário é um termo muito utilizado no nosso entendimento, nas nossas discussões, enfim. O que nós utilizamos, o termo utilizado na Bahia, é regularização fundiária. Reordenamento agrário é o quê? No conceito de política de reforma agrária, esse é um termo bastante utilizado tecnicamente, mas nós utilizamos bem o termo regularização fundiária, que é o quê? E aí eu vou já começando falando do que a lei estadual na Bahia prevê. Em 89, com a Constituição de 89, tem lá um artigo, o 178, parágrafo único, que é um artigo e um parágrafo. No parágrafo único do artigo 178 diz assim: se o Estado entender que é conveniente, pode passar essas terras que as comunidades de fundo de pasto usam a título de concessão de direito real de uso. Mas não diz o prazo do contrato de concessão de uso, não fala, não disciplina como é que é o contrato. Regularização fundiária é o quê? O Estado tinha 5 anos, pela Constituição de 89, 5 anos para fazer isso.
regularizar as terras públicas, estaduais, rurais e devolutas. O Estado não fez isso em 5 anos. É o quê? Identificar terras públicas, estaduais, rurais e devolutas, identificar, discriminar. Discriminar é o quê? Promover uma ação discriminatória, que é identificar o que é terra pública naquele perímetro, identificar o que é terra pública e o que é terra particular. O que é terra pública? Regularizar, e o que é terra particular, reconhecer os documentos que existirem. Se o Estado entender que o documento daquela posse ocupada não é válido, pode anular no âmbito da ação discriminatória. Isso é regularização fundiária. Ordenamento agrário, nós temos bastante em outras regiões do Brasil. Por exemplo, na Amazônia tem lá um programa chamado Terra Legal, que é reordenamento agrário. É o quê? Identificar a terra e distribuir a terra para os poceiros. No caso da Bahia, no caso das comunidades de fundo de pasto, nós entendemos como regularização fundiária, que é medir, titular ou conceder, no caso das áreas de uso comunitário, e que é o nosso grande foco, nosso grande objetivo da articulação, eu como militante da articulação estadual das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, a gente tem batido nesse foco, né, perseguido esse objetivo, que é garantir a permanência das comunidades, das famílias, das comunidades na terra que tradicionalmente ocupa. Isso o professor Alfredo Wagner, um antropólogo, escreveu isso num livro, terra tradicionalmente ocupada. O Estado reconheceu esse termo, terra tradicionalmente ocupada, a partir de uma lei aprovada em 2013 na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que é uma lei estadual, a lei que define o que é terra tradicionalmente ocupada, que obriga o Estado a fazer esse processo de regularização fundiária e ainda reconhece o modo tradicional de vida dessas comunidades. Que é diferente de reforma agrária. Que é diferente de reforma agrária. Reforma agrária é desapropriar, pagar o valor da terra, pagar a benfeitoria e destinar a terra para os assentados. É gente que vem de fora, é assentado ali numa propriedade que o Estado desapropriou. Pagou indenizou, pagou o valor da terra, pagou as benfeitorias e assentou sem terra. Antigamente, na década de 80, 90, alguns agentes públicos diziam, afirmavam que fundo de pasto era simplesmente um sistema de produção, que na verdade não é um sistema de produção. O fundo de pasto tem uma característica muito própria, que é associar ao uso comunitário da terra para a criação de caprinos, ovinos, alguns criam bovinos, animais de grande e pequeno porte, principalmente caprinos e ovinos. Os pequenos roçados, as pequenas roças e tal. Então, o fundo de pasto não é um sistema de produção, é um modo tradicional de vida. A gente volta mais à frente a falar sobre essa questão do diálogo com essas empresas, com latifúndios até, para a gente tentar definir isso mais claro. A gente tem um espaço no Univasso Debate que as pessoas nas ruas fazem perguntas para os entrevistados. Vamos conferir 2 agora. Quais são os maiores entraves para o produtor conseguir se manter nas terras? Porque o governo tem dificuldade de dar títulos de terra para os produtores. Pois é, como a gente conferiu nas perguntas aí, uma das perguntas é justamente essa. Quais são as maiores dificuldades aí para as pessoas permanecerem nessa terra sem titulação, professora? Eu acho que a principal dificuldade é exatamente a insegurança que a falta da titulação da terra traz para quem está nela ocupando há tantos anos, constituiu sua vida, criou sua família, estabeleceu benfeitorias na comunidade, não é? Quer dizer, participou de todo o processo coletivo de construção cultural e, de repente, as pessoas ficam inseguras ao ponto de não saberem se poderão deixar esse legado, né, para os seus familiares, né, para os seus filhos, para os seus netos, exatamente por falta desse instrumento legal que é a titulação. Então, a insegurança me parece ser a coisa mais forte, não é? E algo que Valdivino já tinha comentado e que é de extrema gravidade é exatamente a falta de diálogo que nunca se estabelece. Esse diálogo jamais ele é importante, é um diálogo fácil,
entre as comunidades tradicionais e as instituições do Estado. Agora, também vale destacar que a questão da reordenação agrária, ela não é apenas para titular as terras já ocupadas. Sim, não é? Isso é importante então, deixar claro. também o reordenamento agrário prevê a aquisição de terras porque ainda não as detém. Por exemplo, uma das linhas que o reordenamento trabalha é o de combate à pobreza. Então, é exatamente identificar junto à população aqueles segmentos que se apresentam em estado de maior fragilidade social e econômica e, a partir daí, dessa identificação, também possibilitar a aquisição de terras por essas pessoas em condições bastante favoráveis, né? Juros baixos, um tempo bem grande, né, para que, de fato, esse pagamento seja efetuado, a concessão de empréstimos, né? Incentivo de produção. Incentivos de produção, doação de sementes, assistência técnica, exatamente para facilitar a instalação dessas pessoas na terra. Também tem uma outra linha que é de consolidação da agricultura familiar. A gente sabe da importância que a agricultura familiar tem aqui no Brasil. Quer dizer, mais de 80% de toda a produção de alimentos vem exatamente da agricultura familiar. Quer dizer, portanto, é um segmento extremamente relevante, muito poderoso, muito forte, não é? Mas que não recebe da parte do Estado as compensações por esse trabalho tão importante que realizam, né? Quer dizer, então a gente sabe que muitas vezes os agricultores familiares ficam com muitas fragilidades, com muitas deficiências. Às vezes eles produzem, mas têm um problema grave de comercialização, não é? Porque produzir é uma coisa, detém um conhecimento, a comercialização é uma outra coisa, detém outro conhecimento, né? Outro aprendizado. Então, nem sempre quem produz tem a capacidade também de comercializar. Então, o governo precisaria de estar disponibilizando, né, armazéns, disponibilizando estruturas que pudessem facilitar esse trabalho para o agricultor. O reordenamento trabalha numa outra linha que é a primeira terra, que é a terra que vai ser concedida aos jovens entre 18 e 28 anos. Quer dizer, porque a gente sabe que hoje as terras de fundo de pasto, as terras das populações tradicionais são terras muito pequenas para atender a quantidade de membros da família, né? Então, a gente sabe que no momento em que um filho de um agricultor casa, ele muitas vezes vai permanecer na terra. Então, a terra tem que ser dividida já por aquele filho que casou e que vai constituir uma família e que vai precisar de permanecer ali, né? E vai precisar de outras condições. Quer dizer, são terras que esses segmentos terão que adquirir. Então, eles terão que pagar dentro das condições que o Estado estabelece. São condições mais favoráveis, com um tempo maior, com juros menor, mas não são terras doadas, né, Valdivino? A professora fala a professora cita o programa Crédito Fundiário. É um programa de crédito para aquisição de terra. Sabe? O Estado, o banco paga, o banco financia a compra, a aquisição de uma fazenda. Você tem uma fazenda, você tem interesse de comprar, está tudo legalizado, está tranquilo, legalmente, tranquilo, você tem interesse de vender, junta-se um grupo de jovens e adquire essa terra, mediante o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Aí tem várias empresas, e o próprio INCRA, o Estado articula todo o processo, né, para a aquisição da propriedade, da fazenda. E o Estado investe também, por outro lado, na infraestrutura hídrica, construção de moradia, questão das benfeitorias que ali é necessário se construir. Mas a terra é paga, é comprada, sabe? Se tem infraestrutura na fazenda, na propriedade, o Estado também paga aquilo ali, mas a terra o banco financia.
E aí o grupo vai pagando aos poucos, parceladamente. Isso é o crédito, é um Programa Nacional de Crédito Fundiário. Uma coisa que na pergunta é bem interessante, sim, o que essas comunidades que não têm, ou as comunidades e as pessoas que não têm o título, não têm o documento da terra. Na verdade, quem não tem documento não é dono. É a primeira coisa que tem que deixar claro. Quem não tem documento da terra não é dono. Nem a comunidade é dona daquela terra e nem a família é dona daquela terra que está ali. Porque só existe hoje no ordenamento jurídico três documentos que garantem ali a propriedade da terra, a propriedade do imóvel, que é o título emitido pelo Estado, concedido pelo Estado, o título de domínio, a escritura pública registrada em cartório, ali com todos os registros, com cadeia sucessória e tudo, ou sentença judicial, que é a história do uso capião. Você está numa terra por um determinado período, 5, 10 anos, depois você vai lá, diz, olha, aquela terra é de fulano, estou ali naquela terra há muito tempo e quero essa terra para mim porque eu não posso sair mais de lá. Aí o juiz sentencia, emite uma sentença, desmembra ali da propriedade do dono e passa para o seu nome. Então, só tem esses tipos, três tipos de documentos, três documentos que lhe garantem a propriedade da terra. No entanto, para nós das comunidades tradicionais, é a tradição que dá direito. Sabe? Eu acho que e hoje está muito explícito em vários conceitos que as comunidades tradicionais que utilizam tradicionalmente essas terras, que ocupam tradicionalmente essas terras, têm o direito tradicional. Agora, cabe ao Estado fazer esse processo alguns chamam de reordenamento agrário, nós chamamos de regularização fundiária. Regularizar, reconhecer a posse, o uso e ali emitir o título, no caso nosso do Estado da Bahia, o contrato de concessão de direito real de uso, desde que, como eu disse, não retroaja no direito. Isso. Sabe? Eu acho que as comunidades não brigam as comunidades de fundo de pasto não estão lutando por terra, como os outros movimentos sociais, MST e tal, que lutam por um pedaço de terra. As comunidades de fundo de pasto, embora as terras sejam pequenas, ainda, né, sejam bastante pequenas por conta de várias ações, várias questões, várias causas que tornaram aqueles territórios pequenos. No passado, muita grilagem. Teve, na década de 70, nós tivemos aqui, financiamento, no Nordeste todo, né, financiamento bancário, público, né, para comprar terra. E aí o cidadão vinha no Banco do Nordeste, ou no Banco do Baneb, na época lá na Bahia, ou no Banco do Estado do Pernambuco, pegava um empréstimo, ia lá, comprava 10 hectares, 20, 30, 40 hectares, cercava 100, 200, 400 hectares. E aí deu origem muito à grilagem de terra nesse período, sabe? Muita gente comprava um pedacinho e cercava meio mundo de terra. E aí foi diminuindo os territórios das comunidades que ali estavam em volta. Isso aconteceu bastante. Tem muito, quando tem esses documentos, esse título, o contrato, qualquer esse tipo de documento, a comunidade fica vulnerável à ação externa, principalmente. Aí a mineração entra, sabe, a grilagem entra, sabe? E aí a comunidade fica muito fragilizada. Não queria te interromper, mas já interrompendo o seguinte, a gente falou aqui com relação a uma das perguntas sobre a dificuldade que os governos têm de garantir o título dessas terras. Nós tivemos agora aqui esses movimentos sociais que estão lutando por terra bem próximo ao governo, digamos, uma década aí bem próximo de ter acesso a esse diálogo. Houve avanço na questão de titulação de terra, principalmente na nossa região, ou vocês consideram que praticamente não houve nenhum tipo de avanço nesse período aqui de 10 anos que os movimentos estiveram próximos ao governo, na tua opinião? Para as comunidades de fundo de pasto, não houve avanço. Houve não digo um retrocesso, mas um congelamento, sabe, nessa história. Mas também para os movimentos sociais, como o movimento dos trabalhadores sem terra, o avanço foi muito pequeno. É até um paradoxo, né? Porque nós imaginávamos, né, com governos de esquerda, governos mais recentes, né, o governo Lula e depois o governo Dilma, então nós que apoiamos os movimentos sociais e que lidamos, né, diretamente com eles, achávamos que havia
haveria uma possibilidade de avanços muito significativos, né? Quer dizer, na concessão de terras, na reforma agrária, na titulação de terras, né? No empoderamento, né, desses agricultores, mas isso não aconteceu. O que faltou? Do ponto de vista quantitativo, o governo Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique houve muito mais organização na distribuição de terras para a reforma agrária do que nos dois governos posteriores, que são governos de esquerda. O que faltou? Diálogo dos movimentos? Na tua opinião, o que faltou? Bom, a gente não sabe dizer exatamente o que foi que faltou, mas assim, a gente esperava muito, né, desses dois governos, exatamente pela identificação que os movimentos sociais sempre tiveram, né, com governos mais à esquerda. Quer dizer, e de fato esses avanços eles não aconteceram se a gente faz um paralelo de comparação. Sua opinião? Eu diria que houve também uma forte e grande acomodação dos movimentos sociais. Também. Porque antes o pessoal ia para o embate, né? Os movimentos iam para a luta, para as mobilizações. A última mobilização que nós fizemos na Bahia, a articulação com outros movimentos sociais do Estado, o SETA, o MST, o MPA, esses movimentos, os quilombolas, foi em 2006. De lá para cá nós fizemos mais uma mobilização. A gente chegava a ocupar o INCRA. Em 2004 nós ocupamos o INCRA. Conseguimos que o Estado assinasse com o governo federal um convênio para regularizar 28 áreas coletivas, né? Depois, na outra mobilização, pressionamos o Estado, outro convênio com o governo federal para regularizar mais 50 áreas coletivas, porque o nosso objetivo não são as áreas individuais, as posses individuais, porque ali já estão praticamente garantidas. Mas o nosso grande desafio é garantir as terras de uso comunitário, as terras que o povo cria, seus animais, enfim. Em 2004 e 2005 nós fizemos isso. A última mobilização foi em 2006, não houve muito êxito, mas não houve, de lá para cá não houve mais mobilizações, os movimentos se acomodaram, até porque muitas lideranças dos movimentos também foram para dentro do governo, sabe? Eu acredito que faz E aí muito os interesses se chocam nesse momento. Há muitas áreas de sequeiro aqui na nossa região, poderiam ser melhor aproveitadas se tivesse já essa titulação, que então é uma área de sequeiro bem grande, né? Poderia ser bem aproveitada de que forma? Eu acho que com as políticas públicas, né? Na medida em que o Estado estabelece políticas públicas de apoio à produção, sobretudo em áreas de terras secas, então, claro que a racionalidade no aproveitamento dessas terras, quer dizer, poderá trazer resultados muito mais efetivos, né? Agora, as políticas públicas são muito limitadas para as áreas de sequeiro, né? Porque a gente teria que ter uma política muito forte, né, de reflorestamento, teríamos que ter uma política muito forte, né, de criação de pequenos animais, teríamos que ter uma política muito forte, né, de criação da infraestrutura que pudesse apoiar. Por exemplo, os criadores de caprinos agora estão tendo muitas dificuldades de abater os seus caprinos porque não há estruturas que a vigilância sanitária reconheça como sendo ideal, não é? E como sendo necessária. Quer dizer, então, hoje, para que um pequeno criador de maçaroca, de uauá, de curaçá, de outras áreas rurais, possam abater os seus caprinos, eles terão que trazer, né, para um abatedouro privado, em Juazeiro ou em Petrolina, e pagar muito caro por isso. Quer dizer, então, praticamente todo o rendimento, todo o lucro que esse produtor, esse pequeno criador poderia ter, ele deixa de ter porque tem que pagar muito caro a um abatedouro, né? Quer dizer, então, por que isso acontece? Exatamente porque falta uma política de incentivo, uma política pública, quer dizer, onde o Estado possa arcar, né, com a construção desses abatedouros públicos que possam dar o apoio a esses produtores, a esses agricultores familiares. Quer dizer, são bancos de sementes que normalmente não existem, então o pequeno agricultor, na hora de plantar, ele tem que comprar sementes muito caras. Então, assim, o que falta, de fato, são políticas públicas de apoio
a essa população, quer dizer, que vive em terras secas. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Você poderia ficar conversando bastante aqui, porque o assunto é muito bom de a gente conversar e entender. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês e deixar um espaço aí para o Valdivino já as considerações finais. Eu agradeço, né, a oportunidade de participar desse debate. Eu acho que foi muito proveitoso. Conhecer a professora também foi bastante, para mim, um aprendizado mais ainda. Cada vez que eu encontro com uma professora assim da universidade, eu aprendo um bocado de coisa a mais. Porque eu não sou de universidade, nunca estudei direito, não. Mas, assim, agradeço muito a oportunidade e dizer que nós estamos sempre à disposição. Nós somos militantes do movimento social, de um movimento que cada vez mais se fortalece, que compreende o jeito, que isso é um jeito de vida, e esse é um jeito de vida que não tem fim, sabe? Acho que a gente está preparando mais ainda as pessoas para compreender. Agradecer muito à academia, às universidades que têm nos dado esse apoio bastante. Acho que hoje quem não sabe o que é fundo de pasta porque nunca leu uma dissertação, né, de mestrado, de doutorado, sabe? Porque tem muitos hoje a literatura sobre fundo de pasta. Bom, eu também agradeço bastante a oportunidade de estar aqui discutindo essa temática, sobretudo com o Valdivino, né, que é um sábio, né, é um agricultor muito sábio, a exemplo de outros agricultores, né, com os quais a gente tem tido uma relação muito próxima e com os quais a gente tem aprendido demais. A universidade aprende muito com as comunidades organizadas, com as comunidades tradicionais, e é essa troca, né, de saberes que tem contribuído para o aprimoramento da sociedade, né? Então, aqui na universidade, o nosso trabalho com os movimentos sociais é sempre no sentido de valorizar a coletividade, né? Então, a gente entende que, na medida em que as comunidades desenvolvem o aperfeiçoamento nos seus trabalhos coletivos, nos seus trabalhos comunitários, na socialização, na cooperação, na relação de proximidade, então os resultados são sempre muito mais positivos, são sempre melhores. Então, quero agradecer à TV Caatinga, que tem dado uma contribuição muito grande à sociedade, né, com os programas múltiplos que vocês têm feito. É uma equipe muito competente, muito capaz e que tem trazido contribuições maravilhosas para todos nós. Muito obrigada. Obrigado pela presença de vocês e vocês que nos acompanham. O Univasso Debate fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.